fraude do Banco Master, estimada em 12 bilhões de reais. Polícia Federal prendeu Daniel Porcaro, dono do Banco Master. E dois reclamaram dessa crise do Supremo, envolvendo 2 ministros da Corte, e como isso vai bater para os militares que vão ser julgados pelo Superior Tribunal Militar e podem perder as suas patentes. Um ministro, Cristiano Zanin, fez referência a uma empresa israelense que estaria espionando o ministro do Supremo. O nome dela é Blackwall Global, que seria uma empresa israelense. Aí um outro ministro, Alexandre de Moraes, disse que isso aí seria o Mossad. Mossad Israel, vida no quartel. A declaração do ministro Alexandre de Moraes de que o Mossad israelense estaria investigando as conexões do Banco Master com autoridades brasileiras trouxe à tona um debate delicado e explosivo. O envolvimento de uma das agências de inteligência mais eficientes do mundo muda completamente o cenário das apurações e coloca ainda mais pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, já que uma ala de militares das Forças Armadas enxergam nessa investigação uma oportunidade de responsabilizar ministros que supostamente possam estar envolvidos ao caso Master. A participação do Mossad nesse cenário altera profundamente a dinâmica das investigações, ampliando o alcance das informações e conferindo maior credibilidade às apurações. Entre alguns militares de alta patente, cresce a percepção de que as condenações impostas a generais pelos episódios do 8 de janeiro tiveram viés político, o que reforça a expectativa de uma definição do Supremo capaz de excluir e punir ministros eventualmente envolvidos no caso Master. Nesse vídeo, vamos nos aprofundar nas capacidades do Mossad e entender como essa agência israelense pode apoiar a Polícia Federal nas investigações do caso Master e desmantelar essa teia de aranha que abalou o Brasil. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Meus amigos, as peças do tabuleiro acabaram de se mover de uma forma extremamente perigosa em Brasília. Preste atenção aqui. A história nos ensina que grandes rupturas nunca acontecem à luz do dia. Elas são desenhadas nas sombras, em salas fechadas, longe dos olhos do povo. A condenação de generais pelos episódios do 8 de janeiro, somada à possibilidade de serem excluídos das Forças Armadas e perderem suas patentes, tem movimentado os quartéis brasileiros. Entretanto, a citação de nomes como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes em investigações ligadas ao Banco Master intensifica ainda mais o embate entre judiciário e militares. Para alguns militares, a permanência de ministros sob suspeita, ocupando uma cadeira na Suprema Corte, compromete a legitimidade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. O réu arguiu o seu direito constitucional ao silêncio. Ele somente irá responder às perguntas da sua defesa. O juiz relator, para constar na audiência, fará as perguntas na sequência somente para que conste. Com militares de alta patente condenados e presos, e ministros do Supremo envolvidos em escândalos, sem sequer serem afastados, abre-se espaço para uma crise de grandes proporções, em que o equilíbrio entre poderes pode ser colocado à prova. A atuação de uma agência estrangeira como o Mossad, somada às expectativas militares, cria um ambiente de incerteza que pode redefinir a relação entre as Forças Armadas e o Judiciário no Brasil, com consequências ainda imprevisíveis para a estabilidade política nacional. Apesar do atual governo brasileiro deixar claro que não é aliado do Estado de Israel, algumas instituições de segurança nacionais, como a Polícia Federal, sempre mantiveram boas relações com o Mossad. Essa cooperação já se manifestou em diversas investigações de apoio mútuo, revelando a importância da troca de informações e da colaboração internacional no combate ao crime organizado e às redes de corrupção. O Mossad israelense é reconhecido mundialmente por suas capacidades de investigação fora do comum, sustentadas por tecnologias avançadas, desenvolvidas a partir das necessidades de seus agentes. A agência possui expertise em rastrear dados de celulares, computadores, logins na internet e informações de geolocalização, o que lhe permite mapear conexões complexas e desvendar estruturas ocultas. Essa habilidade de penetrar sistemas e coletar informações estratégicas transforma o Mossad em um aliado poderoso para órgãos policiais de outros países. Além da tecnologia, o Mossad se destaca por sua capacidade de minar estruturas de dentro para fora, utilizando guerra psicológica, cooptação de pessoas e infiltração em redes de poder. Essa abordagem não apenas desarticula organizações criminosas, mas também fragiliza instituições que possam estar comprometidas, criando fissuras internas que aceleram o processo de desmantelamento. Diga, o povo entre dentro do STF, acate o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável também que alguém atire tomates em ministros, que piche... Desculpa. Uma reportagem do jornal Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Porcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Porcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. No fim da tarde, às 17h22, Porcaro enviou uma nova mensagem a Moraes, novamente usando um bloco de notas e depois enviando um print de visualização única. A colaboração constante do Mossad com outras agências de inteligência e órgãos policiais ao redor do mundo é altamente impactante. Essa rede de cooperação amplia o alcance das operações e fortalece a credibilidade das investigações. No caso do Banco Master, a participação do Mossad pode ser decisiva para revelar ramificações ocultas e oferecer suporte técnico e estratégico às autoridades policiais brasileiras, elevando o nível das apurações a um patamar global. E para você que curte os vídeos do Vida no Quartel, aproveite para adquirir um dos nossos cursos e ajudar na continuidade dos nossos vídeos diários. Em nosso curso Conflitos Atuais, Preparação Eficiente, você aprenderá a se preparar de maneira prática e estratégica para eventos hostis. Já na nossa análise privada do eleitor estratégico 2026, você terá acesso a um conteúdo exclusivo que revela como se desenrola o jogo político no Brasil, ajudando você a interpretar os movimentos de poder e a se tornar um eleitor mais preparado diante das eleições que se aproximam. Apoie as iniciativas do Vida no Quartel e adquira um dos nossos produtos. Seu apoio ajuda e muito o canal. Os links estarão na descrição e no comentário fixado.
Muitos acreditam que o caso do Banco Master ainda guarda segredos não revelados, já que é pouco plausível que apenas Daniel Vorcaro tenha sido o mentor de uma trama tão complexa. A forma como o esquema conseguiu se entrelaçar com autoridades do alto escalão e envolver poderes da República indica que há ramificações mais profundas. O impacto financeiro não atingiu apenas os investidores, que confiaram seus recursos ao Master, mas também abalou a credibilidade do sistema financeiro brasileiro, reforçando a percepção de que ainda há muito a ser descoberto. Nesse contexto, cresce a pressão de uma ala militar para que ministros do Supremo envolvidos sejam afastados e julgados. Para os militares, o princípio da isonomia precisa ser respeitado, já que generais foram condenados pelos episódios de 8 de janeiro sem sequer estarem presentes nos locais dos protestos. Agora, esses oficiais enfrentam a possibilidade de perderem suas patentes após mais de 4 décadas de serviço prestado, o que intensifica o sentimento de injustiça e alimenta a cobrança por responsabilização de autoridades do judiciário que possam estar envolvidas em tramas criminosas. A participação do Mossad nas investigações do Banco Master adiciona uma camada ainda mais delicada ao cenário. A agência israelense pode revelar conexões surpreendentes, envolvendo nomes do alto escalão da República e mais casos relacionados aos ministros já citados nas apurações. Entre o que já foi apurado, destacam-se viagens em jatos ligados ao banco, contratos multimilionários de escritório de advocacia associado a familiares de ministro, e até trocas de mensagens entre Vorcaro e autoridades antes da prisão. Esses elementos podem desencadear uma crise institucional de grandes proporções, caso esses ministros envolvidos não sejam no mínimo julgados. Mas será que as Forças Armadas farão ainda mais pressão? Deixe aqui nos comentários sua opinião e nos diga se você acredita que realmente dessa vez teremos um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo julgado. A saída de Dias Toffoli da relatoria do caso não aliviou as tensões do Supremo. E agora os demais ministros desconfiam que foram gravados nessa reunião de mais de 3 horas realizada ontem para discutir a situação do agora ex-relator, que deixou o caso em revelações sobre sua relação com Daniel Vorcaro, dono do banco investigado. O link para apoiar o Vida no Quartel e adquirir o nosso curso ou análise privada estará na descrição e no comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima! Sim, só para deixar claro, este foi, um estudo puramente observacional e tem muitas limitações por causa da natureza de como ele foi feito. O que fizemos foi analisar quase 200 pacientes, foram 197 ao todo, com muitos tipos diferentes de câncer, e observar como a combinação de ivermectina e mebendazol impactou, se é que impactou, o câncer deles. E vejam só, o que descobrimos foi realmente muito convincente. 84% das pessoas tiveram uma experiência positiva. Com licença. Com licença. Momento ruim pra espirrar. Bem, 84% tiveram um resultado positivo, o que significa que 48% não apresentaram nenhum sinal de câncer ao final do tratamento ou apresentaram remissão significativa. Você escutou que 48%, eles fizeram um teste que não está nos critérios normais, não está nos padrões esperados, fizeram um experimento praticamente, né, dentro dos hospitais por conta da total ausência de toxicidade da ivermectina ou de efeito colateral. Cara, é como se fosse farinha, um negócio que faz mal nenhum. Fizeram o teste, 48% de remissão. Então, o mundo está descobrindo, atrasado, eu vou mostrar para vocês por que é atrasado a ivermectina. Da doença. Outros 36% não apresentaram progressão da doença, e apenas 15% dessas pessoas apresentaram progressão do câncer. Novamente, um estudo como este apresenta muitas limitações. Algumas pessoas também não receberam radiação, algumas pessoas não fazendo pós ou não quimioterapia. Temos todos esses dedos. Então, houve uma mistura de fatores, mas o fato de 84% das pessoas que tomaram ivermectina e mebendazol terem apresentado um resultado positivo, no mínimo, deveria motivar mais estudos e investimentos consideráveis. Para ser gasto em um grande, você sabe, bem, ensaio clínico randomizado para investigar isso. Que não há dúvida, já sabemos há décadas que a ivermectina, em especial, tem propriedades anti-câncer muito, muito potentes, com 2 mecanismos diferentes pelos quais ela interrompe o crescimento e a progressão do câncer. É um medicamento incrivelmente seguro, com um ótimo perfil de segurança, relativamente barato e, em comparação com a quimioterapia, absurdamente mais barato. E o mais importante, ela realmente apoia o seu sistema imunológico em vez de destruí-lo, que é o que a quimioterapia tradicional normalmente faz. Pode até matar células cancerígenas, mas também destrói muita coisa boa no processo. É uma verdade, porque aí eu não vou entrar muito nesse assunto aqui não, porque o planeta está se descobrindo aí, está se assustando. O que eu vou fazer para vocês aqui é o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui o pai da ivermectina, é um japonês, é esse cara aqui, ó, Satoshi Omura. E detalhe, a pesquisa que ele fez, você pensar que, a ivermectina é um remédiozinho qualquer, não. A pesquisa que ele fez, tá? Que produziu a primeira substância, a primeira ivermectina tem um outro nome, eu acho que é avermectina o primeiro nome, vem dele. E com essa substância, ele ganhou, ele estava junto com outro rapaz, ele ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. O cara que fez o estudo, que produziu, que veio a ser a ivermectina, ganhou o prêmio Nobel por isso. Então, você está falando de um remédio onde as origens, o estudo de origem deu um Nobel. Não é um remédio qualquer. Ganhou o Nobel. Mas ele não ganhou pela ivermectina. Ele ganhou pela... Eu acho que o nome é avermectina. Então, assim, por quê? Esta primeira versão que ganhou o Nobel, ela tinha alguma toxicidade. Mas eles ganharam o prêmio. Ato seguinte, na continuidade dos trabalhos deles, eles transformaram aquilo numa coisa absolutamente sem nenhuma toxicidade e virou a ivermectina. Então foi no ar contínuo. Porque você pode olhar aí, aparecer de vez em quando, essas agências de checagem falam, mentira que a ivermectina ganhou o Nobel de Medicina. Em parte, né, querido? Em parte, né? Em parte. Cara, a substância que ganhou
fazia o mesmo efeito, mas tinha sua toxicidade. E aí o Breno continuaram trabalhando e, na sequência, tiraram a toxicidade dele, virou ivermectina. Então tem uma relação indireta, mas existe. Tá? Existe. Tá? A relação. Aí tá aqui. Isso aqui é o site do Prêmio Nobel, tá? Isso aqui é o site do próprio Prêmio Nobel. Eu sei que ele tá com essa tela aqui. Isso aqui, ó. The Nobel Prize aqui, tá aqui, ó. Chegou. É o próprio site do Prêmio Nobel listando quando que ele ganhou, o trabalho que ele fez, tal. Beleza. Aí na sequência, tá? Dentro aqui do PubMed, e uma matéria que saiu na época na revista Nature, tá? O editor-chefe da Nature, parabenizando o Dr. Satoshi Omura, professor emérito da Universidade de Kitasaka, no Japão, e o editor-chefe emérito da revista, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina 2015 por suas descobertas relativas à hormonoterapia contra infecções causadas por parasitas nematóides. Tá? O estudo da ivermectina surge a partir de um estudo do solo do Japão. Tá? E divide o prêmio com o principal colaborador na descoberta, né? O professor William Campbell, que junto com os dois trabalham juntos ali. A descoberta do Dr. Omura, na química de produtos naturais, na química medicinal, são inúmeras. Elas têm sido amplamente citadas em todo o mundo e utilizadas nos títulos de cerca de 1.200 artigos científicos anualmente. Tá? São profundas contribuições aí. Ao longo da carreira, de 50 anos, o Dr. Omura descobriu mais de 180 ativos distintos e mais de 480 novos compostos bioativos, muitos dos quais desempenham papéis significativos na medicina. O japonês era danado, né? Aqui, ó, a avermectina e seu derivado de hidro, a ivermectina, estão certamente entre suas descobertas mais conhecidas. A ivermectina, em particular, tem sido amplamente utilizada na saúde humana e animal como principal agente anti-helmíntico do mundo, bem como para fins agrícolas. Milhões de pessoas foram salvas da cegueira e da desfiguração por esse medicamento. Tá? E espera-se que milhões mais se beneficiem dele à medida que seu uso se expanda para novos domínios como a estrongiloidíase. Não, estrongiloidíase. Bom nome para batizar um filho, hein? E a sarna. A OMS está atualmente supervisionando programas globais de eliminação da oncocercose e da filariose linfática, utilizando principalmente a ivermectina e são próximos de atingir seus objetivos. Tá? E por aí vai toda a lista aqui de trabalho do Dr. Omura. Tá? E aqui um artigo lá do PubMed Central, né? Falando que é descoberto no final dos anos 70 da ivermectina, medicamento pioneiro derivado da avermectina, originário exclusivamente de um único micro-organismo isolado do solo japonês do Instituto Kitasaka, lá em Tóquio, no Japão, teve um impacto imensamente benéfico na melhoria de vida e bem-estar de bilhões de pessoas em todo o mundo. Tá? Originalmente introduzido como medicamento veterinário, a ivermectina elimina uma ampla gama de parasitas internos e externos e animais de criação de companhia. Rapidamente se descobriu que é ideal no combate a duas doenças mais devastadoras e desfigurantes do mundo, que assolam as populações pobres dos trópicos há séculos. Atualmente é utilizado gratuitamente como única ferramenta em campanhas para a erradicação global de ambas as doenças. Também tem sido usado, né, com sucesso no combate a diversas outras doenças humanas e novas aplicações continuam sendo descobertas. Esse artigo analisa em profundidade os eventos que levaram a ivermectina de um enorme sucesso de saúde animal ao seu uso generalizado em humanos. Um desenvolvimento que levou muito a descrevê-la como um medicamento milagroso. Tá? Então tem todo o artigo aqui, composição e tal. Um barato, né? E aqui é aquelas doenças desfigurantes que eles comentaram mais em cima, né? O idoso aqui com a oroconcercose e a cegueira do rio, né? E por aí vai. O negócio ali da ivermectina é que é um antiparasitário e o pessoal descobriu que o câncer tem um comportamento parasitário. Tem um comportamento parasitário. Então ele trabalha muito bem ali, fazendo o serviço de eliminação de tudo que tem esse tipo de funcionamento e o câncer está dentro deles. Né? Então, veja, quando a gente vê as pessoas falando sobre, principalmente os opositores da ivermectina, você vê falando com um certo desprezo pela ivermectina, como se fosse um remédio banal, coisa qualquer. Não é? A sensação que você tem é de desprezo. E eles não falam que existe por trás da ivermectina o prêmio Nobel de Medicina. Bilhões e bilhões de pessoas já atendidas. Um dos medicamentos, eu mostrei um outro vídeo aqui no outro dia, que é um medicamento em que ele é menos tóxico do que um açúcar, do que, sabe, você tomar uma pílula de ivermectina, o açúcar é mais tóxico que a ivermectina, de tão estabilizada, né? Realmente é um remédio milagroso, que a gente ainda vai descobrir ao longo do tempo as suas capacidades, né? Mas fiquem sabendo que por trás dele existem estudos seríssimos de gente do melhor tipo, aí, trabalhando em ciência, tá? E quando o jornalista da redação, o cara de cabelo verde lá, começa a dizer que esse remédio não funciona, não existem evidências e tal, fala mesmo, vai embora, deixa eu falando sozinho esse merda, deixa eu falando sozinho, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto a notícia, gostou do comentário? Achou que faz sentido? Se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do eleitor palhaço. Afinal, não somos todos palhaços. O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista a caráter. Me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto, para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima. O mundo acordou diferente. O petróleo disparou. E os Emirados Árabes Unidos, depois de 59 anos, caíram fora da OPEP. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o americano foi abastecer um carro e levou um susto. A gasolina no maior nível nos últimos 4 anos. E aqui no Brasil, a Petrobras não mexe no preço desde janeiro. O governo está rezando para a conta não chegar
antes das eleições. Fica até o final, porque hoje eu e você temos muita coisa para conversar. E nós começamos a nossa conversa falando da Bolsa. Hoje ela fechou em 188 mil pontos, então cada dia que passa nós estamos mais distante daquele 200 mil. Já o dólar, ele bateu cravado, R$5. Então fica até mais fácil para você fazer a conversão. Enquanto o dólar vem caindo nos últimos meses, o petróleo está seguindo o caminho oposto. Ele fechou hoje, de novo, acima de $110 por conta dessa treta entre Estados Unidos e Irã, que não se resolve. O Trump demonstrou insatisfação com a proposta do Irã para encerrar o conflito. O Irã condiciona a reabertura do Estreito de Hormuz à retirada total do bloqueio naval americano. E em relação ao programa nuclear, eles falaram assim, não vamos falar disso agora não, depois a gente conversa sobre o programa nuclear. E aí o mercado olhou para esse impasse e pensou, vixe, eles não estão se entendendo de novo, não vai ter acordo nenhum, pelo menos não agora. Aí você já sabe, né? O petróleo sobe de novo. A referência mundial, que é o petróleo Brent, ele fechou aí, pelo menos no momento a gente está conversando, $111 o barril. E toda vez que a gente fala em petróleo, a gente lembra OPEP. E os Emirados Árabes anunciaram hoje a saída da OPEP. Após 59 anos de casamento arranjado com a OPEP, os Emirados decidiram pedir o divórcio. E nem avisaram a Arábia Saudita. Cavalheirismo árabe, claramente. O timing é impecável. Ele sai exatamente no momento que o Estreito de Hormuz está bloqueado. O Trump recentemente chamou a OPEP de cartel de ladrões. E os Emirados, convenientemente, concordaram com o Trump essa semana e pularam fora. Sem os Emirados Árabes, a Arábia Saudita é agora o único membro com capacidade extra de produção. Ou seja, o clube perdeu seu segundo violino e ficou com um único músico afinado. A OPEP já sobreviveu a guerras, a sanções, irá sobreviver ao abandono do seu terceiro maior produtor. Enquanto os Emirados pulam fora da OPEP, os americanos acordaram, foram encher o tanque do carro e viram que o preço da gasolina disparou ao maior nível nos últimos 4 anos. Reflexo do quê? Do gráfico que eu mostrei agora há pouco, o preço do petróleo subindo sem freio. O Trump prometeu, drill, baby, drill. Mas o americano descobriu hoje de manhã que você não consegue abastecer SUV com discurso político. No país que inventou o capitalismo do mercado livre, o preço da gasolina agora é definido por um ayatollah, um estreito e uma guerra que ninguém sabe como vai terminar. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos hoje bateu $4,18 o galão. Mas nós somos brasileiros, nós não usamos galão na hora de abastecer. Então vamos fazer uma conversão para você até saber quanto é 1 litro de gasolina nos Estados Unidos. 1 galão equivale a 3 litros e 700 ml. Então, 1 litro de gasosa na terra de Tio Sam é $1,10. Isso significa que você vai pagar R$5,50 por litro quando abastece nos Estados Unidos. Quando a gente fala de gasolina e diesel, é uma defasagem absurda no Brasil. Na gasolina, ela ultrapassa 70%. E no diesel, bate 50%. A Petrobras não mexe no preço da gasolina desde 27 de janeiro. Vale lembrar que o Brasil importa menos de 10% da gasolina que consome. Mas, e se a Petrobras for reajustar o preço? Qual é a diferença hoje entre o preço da gasolina no Brasil e o preço internacional? A gasolina da Petrobras está abaixo do preço no mercado internacional. E isso abre espaço para um aumento de R$1,70 por litro, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. Não é só a gasolina, não. O diesel também segue com seu preço defasado, 39% na média. E 49%, quase 50%, levando em conta apenas as refinarias nacionais. A gasolina da Petrobras está abaixo do preço no mercado internacional. E isso abre espaço para um aumento de R$1,70 por litro, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. Não é só a gasolina, não. O diesel também segue com seu preço defasado, 39% na média. E 49%, quase 50%, levando em conta apenas as refinarias da Petrobras. Isso significa que a Petrobras poderia elevar o diesel em R$1,76 por litro para atingir a paridade de importação. O governo sabe, combustível mais caro significa inflação maior significa IPCA mais alto. E IPCA mais alto em ano eleitoral é eleição perdida. Então, segurar o preço na bomba é crucial para o governo atual disputar a reeleição. Tem uma lei não escrita na política. Toda vez que o gráfico da inflação faz assim, a popularidade faz assim. O calendário eleitoral é quem decide hoje o preço dos combustíveis no Brasil. E não é à toa que você está vendo o governo querer aumentar a mistura de etanol na gasolina para 32%. Ô, Rob, mas pera lá. Tem como colocar 32% de etanol na gasolina sem ferrar o motor do meu carro? O ministro de Minas e Energia do governo Lula, o Alexandre Silveira, buscou afastar essa dúvida sobre o eventual impacto nos veículos. Abre aspas, os nossos motores são resilientes. Nenhum outro país do mundo construiu com tanta proeminência, de forma tão tecnológica, os veículos flex. Na minha visão, a leitura é o seguinte. Aumentar o etanol na mistura é a saída mais rápida que o governo encontrou para não mexer no preço da Petrobras. O ministro garantiu que os motores aguentam etanol com gasolina. Tecnicamente, ele tem razão. O Brasil é o único país do mundo com uma frota flex em escala. Só que, precisamos ser honestos aqui, esse percentual de 32% de mistura do etanol com gasolina, você não encontra em outros países não. Quer ver qual que é o máximo de mistura permitida em outros lugares? Nos Estados Unidos, o limite é 15% de etanol. O máximo. Na Europa, é bem menos. Gira ali, dependendo do país, o máximo de 5% a 10%. Ir para 32% é território que o Brasil ousou mapear. A tecnologia existe. A frota brasileira suporta. O que falta é coragem política para admitir que a medida não é inovação. É gambiarra eleitoral. E já que nós estamos falando de carros, a China dobrou a venda de carro. O Brasil está engolindo as rivais. Você anda de carro pelas ruas brasileiras, você já percebeu. Tem carro chinês para tudo que é lado e não é impressão tua. Sabe por quê? O Brasil, ele agora é o terceiro maior destino de carros chineses. Só está atrás de Rússia e Reino Unido. Agora, presta atenção nesse número que eu vou te contar. O Brasil importa carros de vários países. E aí você sempre pensa em Mercedes, Audi, passado. Não é mais assim, não. Os chineses estão fornecendo 66% dos carros importados. 66% de todos os carros que o Brasil importa não vem da Alemanha, não vem da Suécia, vem da China. Mês passado, em março, completou 8 meses consecutivos
que os chineses são os maiores exportadores de veículos do Brasil. E olha, não parece que isso vai mudar tão cedo. Quando a gente fala exclusivamente de carros elétricos, 74% deles já são chineses. E a liderança no Brasil da BYD, você consegue ver nas ruas, né? 50% do mercado é só venda de elétrico da BYD. As vendas totais de elétricos no Brasil foram de 224 mil no ano passado. Eu quero que você me conte qual que é a sua opinião sobre os carros elétricos chineses. Compraria ou não um carro elétrico chinês? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ler um por um. Foi divulgado? Tem embaixo nos comentários que eu vou ler um por um. Foi divulgada a inflação, ou melhor, a prévia da inflação oficial no Brasil, e ela acelerou para 0,89% nesse mês de abril. Nos últimos 12 meses, a inflação bateu 4,37%. Esse número, 4,37%, é pertinho do teto da tolerância da meta de inflação. Para esse ano de 2026, a meta é de 3%, com um limite máximo de 4,5%. Nós estamos quase batendo aqui no 4,5%. Nós tivemos dois pontos preocupantes aqui da inflação, que foi em fevereiro, e agora nós tivemos outro dado que é um pouquinho preocupante aí. Em abril, a gasolina subiu 6% agora em abril. O diesel subiu 16%. A cenoura subiu 25%, a cebola 16%, o leite também 16%, o tomate 13%. Esses foram os que mais chamaram a atenção. Então você percebe que a inflação ela está exatamente onde o brasileiro mais sente, no prato e no tanque. Vale ressaltar que esse IPCA aqui que você está vendo ainda não capturou o impacto da guerra no Oriente Médio. Esse impacto a gente vai ver no IPCA de junho. O governo lançou o Desenrola 2.0 e eu vou te contar tudo que está envolvido nesse novo programa para você renegociar as suas dívidas. Presta atenção que isso aqui pode te ajudar se você está com a corda no pescoço. Esse programa, o Desenrola 2.0, ele vai dar um prazo de 4 anos para o pagamento das dívidas. Quando que será os juros? No máximo de 1,99 ao mês. Qual que é a ideia aqui do governo, né? Ele quer que as pessoas troquem as dívidas caras, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, por uma dívida mais barata. E você pagar R$ 1,99 ao mês é muito mais barato que qualquer taxa de juros que você encontra no cartão de crédito, no cheque especial. Quanto que será o desconto? Olha, ele vai variar. Ele vai de 40% a 90% do valor da dívida. Só que só pode negociar as dívidas com atraso superior a 3 meses. Você que paga um dia, ou está um pouquinho atrasado só, não vai poder entrar. Assim, você não foi eu que escrevi essas regras. Então, de 3 meses de atraso a 2 anos de atraso, você pode negociar e conseguir um belo desconto, pagando juros, ó, bem pequenininho. Só um último detalhe. Só pode participar desse programa as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Quanto que é 5 salários mínimos hoje? R$ 7.590. Agora, do lado eleitoral, né, meu querido? Porque o governo está lançando esse Desenrola justamente no dia do trabalho, em ano eleitoral. Afinal de contas, nada celebra mais o trabalhador do que lembrar como ele está endividado, não é mesmo? Agora, cá entre nós, né? Desconto de até 90% na dívida significa que o credor aceitou perder quase tudo. Mas você sabe que os bancos nunca saem perdendo, né? Então esse custo discretamente vai parar em algum lugar do sistema financeiro e no final disso tudo, quem paga a conta é quem sempre está ali, ó, pagando direitinho os empréstimos, o financiamento. Então a galera que fica devendo para cima e para baixo, tal, você tem essas oportunidades que o Brasil dá. Se você paga tudo direitinho, é difícil dizer isso, mas o país não te privilegia. Se você chegou até aqui na nossa conversa, significa uma coisa. Você leva o seu dinheiro a sério. E eu vou separar aqui em 2 grupos, porque isso que eu vou te contar aqui não é para todo mundo. O primeiro grupo é iniciante, ele está começando agora. A RC Club foi feita para você que está no início dessa jornada. Sem pressa, sem jargão, no seu ritmo, educação financeira que você realmente entende. Eu te ensinar tudo sobre investimentos no Brasil, investimentos no exterior. Agora, se você já construiu patrimônio, está jogando outro game, para ter uma renda bacana, a RC Club não vai te ajudar. Eu sempre sou sincero aqui em recomendar o que faz mais sentido para cada pessoa. Então, o grupo 2 é para quem já construiu um patrimônio legal, mas não tem tempo de ficar acompanhando tudo essas coisas que acontecem no mercado financeiro, analisando os investimentos. Eu e meu time cuidamos disso para você. Assim como nós já cuidamos para 220 famílias. Basta você clicar nesse botão azul, fale agora com o especialista, e preencher este formulário. O link para a RC Club e para a RC Wealth está aqui embaixo na descrição. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!